Uma boa noite a todos. O meu nome é Fernando Malheiros. Estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso para a licenciatura em matemática. Um agradecimento especial aos professores, coordenadores e orientadores da FAEL, que tão prontamente sempre me atenderam no decorrer do curso, e um especial agradecimento a Caroline Pereira, a professora que orientou o meu trabalho de conclusão. Inicialmente, procurei abordar, de maneira geral, o tema ferramentas tecnológicas. E, no decorrer do trabalho, percebi que, pela vastidão do tema, seria mais interessante me concentrar na utilização de ferramentas tecnológicas no estudo da matemática. Ao ter contato com a bibliografia que eu selecionei previamente, e aqui vai um outro agradecimento, pois encontrei vasto material, vários livros abordando esse tema na biblioteca virtual da FAEL. Então foi uma grande oportunidade também, pois conheço muitos cursos que não disponibilizam essa biblioteca e os alunos acabam ficando, por assim dizer, carentes desse tipo de informação, em especial para um trabalho de pesquisa. Então agradeço mais uma vez a FAEL por disponibilizar esse material. Grande parte da bibliografia que eu utilizei, eu encontrei lá na biblioteca, no acervo da biblioteca virtual. Então, meu agradecimento especial também por isso. Então, em função dessa análise e direcionamento do tema, como bem orientado pela professora Caroline, eu procurei sintetizar e abordar os temas que são realmente centrais para o estudo da matemática, já que a vastidão do desenvolvimento tecnológico pode se escrever livros e mais livros e nunca se chegar ao fim. Então, essa foi a abordagem e aqui eu vou passar alguns slides onde eu procurei sintetizar o meu trabalho. Bem, pessoal, então retomando aqui a abordagem, a apresentação do meu TCC, procurei sintetizar nesses slides todo o conteúdo que foi tratado lá no trabalho. Então, o tema foi ferramentas tecnológicas utilizadas no estudo da matemática. Eu procurei sintetizar aqui a abordagem específica da utilização no estudo da matemática, porque eu quis deixar algum contato com a utilização de ferramentas também em outras áreas que utilizam a matemática, não necessariamente somente no ensino da matemática. Mas antecipo a vocês que é uma área muito vasta, realmente é até interessante, que é uma parte que eu gosto, utilização de calculadoras, utilização de programas, softwares em geral, e acabei me deparando com um verdadeiro... praticamente uma área do conhecimento em separado. Então, caberia até outras abordagens aí mais aprofundadas, e pela vastidão e vamos dizer assim, pela enorme quantidade de áreas que utilizam essas ferramentas, não somente ferramentas em específico para o ensino da matemática, mas ferramentas de uso geral que se valem de algum conteúdo matemático, né? Então, até foi surpreendente para mim tomar contato com isso. A metodologia, procurei fazer uma pesquisa exploratória, né, para ter contato com isso, e acabei assim, me surpreendendo pela vastidão de abordagens e áreas, né, de interface, de interação, de interdisciplinariedade que essas ferramentas matemáticas têm. Então, primeiramente eu procurei fazer um breve histórico, né, dessa interação, e a gente percebe claramente que a computação, a história da computação, ela é intrínseca à história da matemática. E a gente vê, né, os princípios da computação, e se a gente for voltando no tempo, a computação atual,
a utilização de ferramentas que ainda são usadas nas calculadoras. E se a gente for voltando no tempo, até ferramentas primitivas como o ábaco, entre outras, a gente vê que a história da matemática realmente se funde à história da computação, porque a computação surgiu a partir de utilização de conceitos, de fórmulas, de conteúdos matemáticos. Então, achei muito interessante isso, e como citado lá no meu trabalho, né, eu peguei uma das bases das fontes, foi o livro do Fonseca Filho, que ele faz um livro assim, enorme, muito interessante, que destrincha isso. Mas eu procurei, logo no início do meu trabalho, distinguir essa separação, né? Que a gente não falaria de computação propriamente, mas sim dessa interface mais sutil, modernamente falando, né? Mais sutil entre o ensino e o estudo da matemática e a utilização das ferramentas que a computação provê. Mas se a gente fosse falar só da história da matemática ou só da história da computação, sem dúvida vão ser muitos livros aí, dá para se fazer enciclopédias completas sobre esse tema. Bem interessante isso aí. Então eu procurei delimitar o meu trabalho nessa área, a área de ensino, de estudo da matemática. E aí as palavras-chave, né, que eu destaco são computação, matemática, tecnologia, um pouco de pedagogia, metodologias ativas, que é um conceito também que vem ganhando muito espaço na atualidade, essa abordagem das metodologias ativas de ensino, e o TPEC, que eu vou explicar mais à frente o que é. Então, a utilização de calculadora, gente, ela já e aí eu fui tomar contato com isso também, fazendo essa pesquisa. Como eu disse, é uma pesquisa de caráter exploratório, até em função da brevidade com que a gente tem que tratar sobre o tema, né? Afinal é só um TCC, mas sem dúvida que poderia se expandir para pesquisas mais aprofundadas ou até mesmo desenvolvimento de algumas especificidades acadêmicas, né? Então, caberia facilmente uma dissertação nessa área ou alguma coisa do tipo. Tá? Então, tomei conhecimento, ao fazer a pesquisa, desses estudos que já eram realizados na década de 70. Então, lá no trabalho eu também cito programas governamentais que procuraram desenvolver a utilização de tecnologias em sala de aula, e a abordagem da utilização de calculadoras, então, ela já é discutida desde os anos 70. Né? Curiosamente, a gente acha que vamos falar sobre calculadora, o estudo da calculadora é recente. Não, isso já é bem mais antigo. Tá? E é claro, né? O conhecimento nunca é definitivo. Né? Se a gente tiver alguma notícia de algum conhecimento definitivo sobre alguma coisa, pode ter certeza que é algum tipo de fake news, né? Se valendo de um tema moderno aí, porque nada é definitivo, nem o uso de calculadoras, né? Então, eu procurei inserir isso dentro dessa abordagem do meu trabalho, e os autores sim indicam, né, alguns problemas que podem surgir na busca de utilização de calculadoras no ensino da matemática. Mas, enfim, é uma ferramenta cuja utilização é válida, né, para vários contextos e abordagens aí. Então, uma distinção que também é feita por alguns autores entre a matemática conceitual e a matemática técnica. E aí a gente acaba trazendo também a importância do trabalho do professor, pois a matemática técnica é aquela que envolve o cálculo, a resolução imediata de problemas, a aplicação de fórmulas, e essa matemática que a gente vê mais no dia a dia, no ensino, no dia a dia da sala de aula, né, no ensino, na preparação para o vestibular. Mas o professor não deve se limitar somente a isso, né? Ele tem que também trazer uma abordagem conceitual, ou seja, tratar da interdisciplinariedade, tratar do uso de demonstrações matemáticas, para que os alunos
passem a compreender a matemática de forma mais aprofundada, dentro de uma, não somente da aplicação de cálculos ou de fórmulas, mas dentro de uma ampliação de conceito matemático, né? Para que o aluno internalize esses conceitos e fique preparado para tratar na matemática de forma mais aprofundada, ser capaz de entender conceitos mais, vamos dizer assim, complexos e fazer uso dessa percepção conceitual da matemática. Nesse trabalho, eu também descobri, né, como eu disse, é uma pesquisa de caráter exploratório, eu descobri a referência ao TPACK. O TPACK é um modelo conceitual, né, que procura integrar essas três vertentes, a matemática propriamente, a pedagógica e a tecnológica, na abordagem do ensino da matemática. A gente vai ver mais detalhadamente aqui como foi elaborado o TPACK e qual é a proposta. Então, a proposta é que o professor ele sempre tenha em mente que ele não pode simplesmente ter uma abordagem exclusiva do ponto de vista tecnológico, nem tão somente uma da aplicação de conteúdo, e também não pode esquecer do método pedagógico que ele vai utilizar para ensinar. Então, o TPACK é como se fosse um processo mnemônico, né? Onde é sintetizado uma ideia de lembrar ao professor que ele tem que ter essa percepção, né? De que ele não pode simplesmente abandonar as outras áreas ou privilegiar uma em detrimento de outras. Claro, né, determinados conteúdos vão necessitar de um enfoque mais tecnológico, ou o enfoque tecnológico para aquele determinado conteúdo pode sim favorecer a aprendizagem, enquanto que outros conteúdos podem ser sim apreendidos sem a necessidade dessa aplicação tecnológica. E aí cabe sempre essa valorização, né? E aí esse é o papel fundamental do professor. Ele tem que saber valorar isso para que ele tenha uma melhor aplicação, uma melhor resposta do ensino, né, que ele está pretendendo realizar ali com o aluno, né, que ele está pretendendo ensinar. Então, tem que levar o conhecimento tecnológico, e aí cabe ao professor aprender também, né, a utilização daquela tecnologia e o que ele vai estar ensinando juntamente com aquela tecnologia. E aí vem a própria abordagem sobre o uso de calculadoras, né? Então, um desses trabalhos da referência bibliográfica, se eu não me engano, o próprio livro lá da Selva, da professora Selva, ele aprofunda bastante essa questão da utilização de calculadoras e como que essa utilização pode valorizar determinados conteúdos de soma, subtração e multiplicação. E com isso traz-se a questão do conhecimento pedagógico, né, da didática que vai ser utilizada para o ensino do conteúdo, da abordagem tecnológica. Então, o TPACK é uma referência interessante, e o TPACK ele sofreu algumas adaptações. O TPACK ele já é um pouco mais antigo, essa teoria, mas em 2009 ele sofreu uma adaptação ali pelo Schmidt e outros participantes, outros autores, onde eles procuraram desenvolver um índice baseado no TPACK, que é esse ICE-TPACK. Então, uma metodologia de verificação de quanto o professor está se valendo, de quanto, né, uma forma de tentar quantificar como essa abordagem de reconhecimento dessas áreas está sendo valorado na aplicação em sala de aula. Então, é uma abordagem interessante, né? Muitas vezes a gente
apresenta teorias e não tem uma metodologia específica de medição, né? E o ICT PAC, ele nos traz isso, é uma possibilidade. Achei interessante. Eu falei sobre metodologias ativas, então também, como eu fiz o agradecimento lá na apresentação inicial, o metodologias ativas ele tem sido muito tratado ultimamente em vários trabalhos da área pedagógica, e nesse livro que eu botei como referência de Silva, ele detalha todas as ferramentas que são mais indicadas para determinadas metodologias ativas. O trabalho era mais resumido, né? Não teria como tratar especificamente de cada uma dessas metodologias. Como eu disse, cada metodologia ela tem uma sugestão de atividade e uma sugestão de ferramenta a ser utilizada no seu desenvolvimento, que é um dos livros que eu botei na referência bibliográfica tratando sobre isso. Então, só citei algumas aqui, mas existem várias outras, né? Então, aprendizagem baseada em problemas, que tem a ver com a metodologia de solução de problemas, que eu também cito aqui no meu artigo. A problematização, pedagogia da problematização, estudo de caso, grupos refletivos e grupos interdisciplinares, grupos de tutoria e de facilitação, exercícios em grupo, seminários, relato crítico de experiências, mesas redondas. Então, são várias possibilidades aí, e cada uma dessas possibilidades, elas indicam um tipo de ferramenta a ser utilizada. Aí as ferramentas vão desde o Google Classroom até questionários online, enfim, é uma infinidade de ferramentas aí a serem trabalhadas que corroboram essa nossa teoria, né, da utilização de ferramentas no ensino da matemática. É claro, né, nem toda a metodologia ativa, como citado lá pelo Silva, nem toda a metodologia ativa vai ser aplicável à matemática propriamente. Mas cabe novamente a importância do papel do professor, né? Cabe a ele estar fazendo essa verificação e vendo o que é mais interessante entre um e o outro, que tende a produzir um resultado melhor na aprendizagem do aluno. E aí a gente entra também uma das referências ali do artigo, né? A modelagem matemática, que em alguma circunstância pode ser considerada uma metodologia ativa, uma forma de abordagem do ensino da matemática. Então, novamente, existem conteúdos que, dado o seu caráter, vai ser mais interessante fazer, ao invés de se trabalhar especificamente de uma forma, se trabalhar com a modelagem matemática, e outros conteúdos vão acabar direcionando a aprendizagem mais efetiva a ser trabalhada com outros tipos de metodologias e softwares e aplicativos, etc. Então, a conclusão do trabalho a que eu cheguei é que a gente tem os professores como agentes de validação da aplicação tecnológica, né? Então, o professor ele é o grande filtro, né, dessa utilização. E, assim, ele tem que levar em consideração o tipo de ferramenta, o tipo de conteúdo e como ele vai estar utilizando isso dentro de uma metodologia para que seja mais efetivo possível, que a aprendizagem seja a mais efetiva possível. Então, ele é o agente que valida, né, a aplicação tecnológica. E eles podem e devem estimular o uso de ferramentas disponíveis àquela comunidade escolar. Isso é até um problema trazido lá pela professora Selva, que é uma das limitações, por exemplo, do uso de calculadoras, né? Porque às vezes os alunos não têm, dependendo da comunidade escolar com que você está lidando, os alunos não têm recursos para adquirir calculadoras. Ocorrem problemas administrativos na utilização dessas calculadoras, então os alunos esquecem as calculadoras são compradas em versões diferentes, né,
e acaba gerando confusão na hora de utilização. Então, existem essas limitações e elas acabam tendo de ser validadas e avaliadas pelo professor quanto à sua utilização. Assim como também ferramentas, né? Então, a gente sabe que existem muitas ferramentas hoje, até mesmo de uso no celular, e essas ferramentas, elas nem sempre vão poder ser utilizadas por todos os alunos daquela turma, daquela comunidade escolar, em função de restrições de internet, dificuldades de equipamentos. Muitos pais não permitem que os filhos, dependendo da série, né, da faixa etária, não permitem que os filhos usem celular, ou até mesmo não tem como adquirir um celular. Então, a ferramenta que vai ser utilizada, ela tem que se levar isso também em consideração. Mas a conclusão é que os professores são os agentes dessa análise, os coordenadores, né, os agentes principais dessa análise, e eles devem estimular o uso de ferramentas que estejam disponíveis. Que, de qualquer maneira, a utilização de ferramentas, ainda até que seja no campo lúdico, ela estimula a aprendizagem. Então, a se considerar dentro dessa validação, o professor ele tem de ter em mente como orientação a automatização, ou seja, buscar utilizar ferramentas que automatizem determinados processos matemáticos, cálculos em especial, aí já é aquela parte da matemática técnica, né? E por que não ensinar o aluno de maneira que ele automatize, faça mais rápido a mesma coisa que ele faria demorando muito, né? Então, a busca é pela automatização, até porque, se voltando para o mercado de trabalho, ele vai precisar usar alguma ferramenta, não só na matemática básica do dia a dia, ainda que ele venha desenvolver algum trabalho técnico, ou sem necessariamente uma formação, ele vai ter de utilizar algum tipo de ferramenta matemática, né? Uma calculadora, um computador, um Excel, uma planilha. Então, o eixo de orientação para o professor é a automatização. Claro, não é só isso. Ele também tem de abordar a exploração conceitual, como a gente viu na abordagem do autor anterior, trabalhar não só a técnica, mas o conceito. Aprender a utilizar a ferramenta. É claro, aqui tem um detalhe muito importante, porque as ferramentas mudam muito rapidamente. E, claro, tem ferramentas que vão ser importantíssimas numa determinada área e sem importância alguma em outras áreas. Então, é importante que haja também esse bom senso de se aplicar o que é mais comum. Então, mais comum que uma calculadora, né? Todo mundo pode usar uma calculadora. Mais comum que uma planilha de Excel, todo mundo vai poder utilizar uma planilha de Excel. Ainda que seja lá, né, para se demonstrar e etc. Então, procurar explorar também a utilização de uma ferramenta que seja viável e que não seja uma ferramenta muito exclusiva, né? Então, por exemplo, não faria sentido a gente estar ensinando o aluno de ensino médio a usar uma programação avançada de Maple ou de MATLAB, não faria muito sentido. Mas, enfim, é um eixo orientador, né? Saber explorar, usar a ferramenta, a realização de cálculos em si, e o desenvolvimento de atividades lúdicas. Então, como eu havia dito anteriormente, né, ainda que se aborde, se utilize uma ferramenta apenas como forma de ilustrar a atividade de aprendizagem escolar, ela é válida, pois traz algum caráter lúdico à atividade de aprendizagem de ensino da matemática. Então, é um trabalho muito interessante. Eu procurei tratar de todos os temas relacionados a isso. Como eu disse, até para a gente ser bem sintético, né, dentro do escopo que foi proposto para a apresentação do trabalho, para o desenvolvimento do trabalho, mas é um trabalho que renderia facilmente uma dissertação, pois é muito vasto. Inclusive, encontrei dissertações, né, relacionadas ao tema,
e são dissertações bem amplas, né, que tratam dessa temática. Então, se a gente fosse desenvolver um trabalho de mais longo prazo associado à temática, sem dúvida que renderia muitos frutos, pois é uma área muito interessante, super, perdão pelo super, né, mas é uma área muito citada, né, muito cobrada, muito discutida, não só no meio acadêmico, mas no dia a dia escolar, e em todas as faixas etárias, né, de ensino, até no EJA mesmo, essa questão dos idosos que têm dificuldades com lidar com números, com senhas bancárias, etc. Então, realmente é uma área muito interessante. E a tecnologia está sempre rondando, né? A gente vive num ambiente praticamente de imersão tecnológica nos dias de hoje, não tem como fugir disso. Então, a se considerar também, na conclusão, faltou falar a última linha, né, o suporte estrutural. Então, os professores, claro, né, para que eles possam desenvolver todas essas áreas aí, eles precisam de suporte estrutural, né, suporte administrativo, para que eles possam estar desenvolvendo essa tecnologia. Ou seja, o professor tem que ter recursos materiais para apresentação, para exposição, e também poder contar que os alunos tenham, né? Não adianta só mostrar virtualmente ali alguma coisa lá numa projeção de slides, sem que o aluno possa praticar, ter contato direto com aquela tecnologia, com aquela ferramenta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É uma apresentação bem sintética. Espero que vocês possam, de alguma forma, possam se sentir inspirados por essa apresentação ou pelo tema, pois é um tema de muita relevância para o dia a dia do professor e de muita relevância para os futuros profissionais, né, que são as nossas crianças. Profissionais que vão atuar nas mais diversas áreas e vão precisar ter um pleno desenvolvimento dentro da tecnologia que eles venham a utilizar, e com certeza vão utilizar muitas dessas tecnologias que hoje estão ao nosso redor, que amanhã continuarão, e que ainda que mudem os nomes ou as empresas fornecedoras, elas vão continuar existindo, pois elas são fundamentadas lá na nossa querida matemática, né? Fundamentadas em conceitos, em ideias, em fórmulas, em teorias matemáticas. Então, pode mudar tudo, mas a matemática vai continuar sendo o fundamento da ciência, o fundamento do que é a ciência, né? E, enfim, a matemática vai continuar existindo sempre, e ainda que mude a forma, o formato de ferramentas que utilizem a matemática, elas vão precisar da matemática para existirem. Então é isso, espero que tenham gostado. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade aqui trazida pela FAEL de estar desenvolvendo esse trabalho, de ter quase concluindo o curso que me foi oportunizado fazer na FAEL. Para mim está sendo realmente uma grande oportunidade, e um agradecimento especial à nossa querida orientadora, Caroline Pereira, e deixar também meu agradecimento à Cristiane, lá do nosso Polo Magé, que sempre me apoiou, sempre me ajudou e está sempre me lembrando, né, das minhas tarefas, está sempre me mandando um zap, me lembrando das tarefas que ainda estão pendentes. Tá bom? Um grande abraço a todos e, claro, um agradecimento especial ao FAEL. Como eu disse, é um curso excelente, eu sempre indico, consegui indicar para vários amigos, e espero que continue aí sempre melhorando, para que ele possa oportunizar a aprendizagem, o ensino a outras pessoas. Muito obrigado e uma boa noite.